que ele tenha também colocado recursos para o PMDB. Ele comentou também que teve reuniões, né, com o pessoal do PMDB em relação a como fazer a alocação de recursos. E nessa reunião foi dito que os projetos existentes seriam valores alocados ao PP, porque já eram projetos existentes. Projetos novos que viessem seriam alocados valores para o PMDB. Quem lhe falou isso? Fernando Soares. Isso consta até do depoimento dele agora recentemente, da cariação que nós fizemos na semana passada. Ele confirmou isso. Andrade Gutierrez, com quem que o senhor tinha contato dos executivos? Rogério Nora, Elton Negrão, Paulo Dalmaso. Otávio Marques. Otávio eu cheguei a conhecer, conversamos aí várias coisas, nunca tratei de valores indevidos com ele. E nós tínhamos um projeto aí de grande porte, que não tinha nada ilegal, e que era um projeto de uma construção de uma planta de calcinação de coque verde de petróleo a ser construída na Arábia Saudita. Inclusive, numa viagem para a Arábia Saudita, ele também foi, tivemos reuniões lá com o pessoal da Arábia Saudita. Agora, esse projeto ele não foi à frente, porque a Petrobras realocou seus recursos para obras apenas no Brasil e deu uma redução significativa de obras no exterior, mas tudo que foi tratado em relação a esse projeto da Arábia Saudita nunca se tratou nada de forma ilícita. O senhor discutiu esse projeto com o senhor Otávio Marques? Sim. Possivelmente esse projeto era um projeto que era 50% Petrobras, 50% de uma empresa da Arábia Saudita. Onde que entraria a Andrade? A Andrade ela teria condição de entrar como construtora desse projeto, fazer a construção desse projeto, caso os dois sócios concordassem. Então teria que ter também a concordância do sócio saudita nessa história em relação a essa construção. Ele esteve com o senhor lá na Arábia? Teve. O senhor Otávio? Sim. E esse é um projeto da área de petróleo. Eu não entendi a sua pergunta. Era um projeto da área de petróleo. Pergunta um pouco óbvia, mas... Sim, era um projeto de calcinação de coque verde de petróleo para fazer anodo de alumínio para a indústria de alumínio. E o senhor Otávio se envolveu diretamente nessa... Sim, ele me procurou em relação à possível participação da Andrade Gutierrez como construtora desse projeto. Eu falei para ele que essa é uma decisão que não competia só a mim, tinha que ser uma decisão, quer dizer, não só a mim como Petrobras, mas também uma decisão do sócio saudita. E tivemos uma reunião com o sócio saudita na Arábia Saudita em relação a esse projeto, mas, como falei, ele não foi depois adiante por uma realocação de recursos da Petrobras para valores no país. O senhor Fernando Soares, na colaboração dele, fala de um jantar que ele teria participado, que o senhor estaria junto com os executivos da Andrade Gutierrez. O senhor se recorda disso? Eu recordo, tivemos juntos, sim. Onde foi esse jantar? Eu acho que tivemos 2 jantares, que foi mais de um jantar. Acho que teve um jantar na casa de um funcionário da Andrade, lá do Rio, chamado Luiz Mário, e depois teve um outro jantar, que eu acho que era no apartamento do seu Otávio. Não tenho certeza, mas era em outro local. Nesses 2 jantares o senhor Otávio estava presente? No primeiro eu acho que não, no segundo sim. Quem que estava presente no segundo, o senhor se recorda? Recordo. Estava o Elton, estava o Rogério Nora, o Otávio, eu e Fernando, e talvez esse Luiz Mário, não tenho lembrança se o Luiz Mário estava. Fernando Soares. Perfeitamente. E discutiram sobre negócios na área de petróleo nesse jantar? Sim, de modo geral foi discutido essas oportunidades aí, e acho que foi discutido mais com detalhes esse projeto da Arábia Saudita. Tinha alguma coisa a ver com telefonia, esse projeto da Arábia Saudita? Não, nenhuma ligação. Era apenas a Andrade participando como construtora dessa planta de processo. O senhor sabe me dizer a relação do senhor Fernando Soares com os executivos da Andrade Gutierrez?
eu soube, né, eu acompanhei que ele teve uma relação muito estreita com esse pessoal. E até o detalhe, mais detalhe, eu fiquei sabendo agora, semana passada. Antes o senhor não sabia? Não, que ele, do que eu vou falar agora, não. Que ele falou que ele, a aproximação dele com o Otávio foi com o objetivo de oferecer serviço de uma empresa espanhola que ele representava, que teria interesses fora do Brasil. Isso eu não sabia, fiquei sabendo agora na semana passada. Mas naquele jantar que ele estava presente, foi discutido o quê? Por que ele estava lá presente, senhor Fernando? Ele era já a pessoa de contato vamos dizer, em relação aos contratos da Petrobras, ele era a pessoa de contato junto com Andrade, por isso que ele estava presente. E nesses jantares não foi tratado de comissões, de valores, de pagamentos? Que eu me lembre, não, Excelência. Foram tratados assuntos gerais. Com quem que o senhor tratou, ou melhor, o senhor tratou desses assuntos, comissões, propinas, com algum executivo da Andrade Gutierrez? Sim. Com quais? Com ou qual? Rogério, e Elton e Paulo Dalmaso. Diretamente o senhor chegou a tratar com eles? Diretamente. E o senhor se recorda de maiores detalhes, das circunstâncias dessas tratativas? Teve alguma reunião? Foi alguma coisa? Tivemos reuniões na Petrobras em relação a esse tema e também algumas reuniões em São Paulo, em hotéis em São Paulo. Com os três juntos, com eles separados? Agora não posso lhe dizer se estavam os três juntos. O Paulo Dalmaso ele entrou depois. Ele no início lá o contato era mais com o Rogério Nora e com o Elton Negrão. O Paulo Dalmaso entrou mais para o final, acho que 2009, 2010, 2011, não me recordo a data precisa. Mas no início os contatos eram mais com o Rogério Nora e o Elton. O senhor se recorda de ter tratado de algum desses contratos específicos com ele? Não, a gente tratava de valores, não contrato a contrato, tratava de valores e valores que estavam pendentes ou coisa nesse sentido, mas a gente não tratava contrato a contrato. E o senhor Fernando Soares esteve presente em alguma dessas reuniões, desses encontros? Não me recordo se ele estivesse presente, não. Me recordo que ele estava presente nesses dois jantares que foram mencionados. Agora, na Petrobras, com certeza não. E eu acho que em São Paulo, em hotéis de São Paulo, era mais, acho que no tempo ainda do Zé Janene. Eu acho que é basicamente isso, do juízo. Então, passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, senhor. Paulo, bom dia. Oi, bom dia. Ou melhor, só me desculpe, doutor, antes de... O outro aqui acusado, Antônio Pedro Campelo de Souza Dias. Conheci, mas não me lembro de ter tratado nada desse assunto com ele, não, mas conheci. Depois ele ficou um certo tempo e não tive mais nenhum contato com ele. Não sei se ele saiu da companhia ou mudou de área, mas conheci lá para trás, conheci ele sim. Chegou a tratar com ele esses assuntos, de comissões? Não me recordo de ter falado com ele sobre esse tema, não. Flávio Gomes Machado. Filho. Eu conheci um Flávio da Andrade que ficava em Brasília, que era uma pessoa que ficava em Brasília. Se for esse que está sendo mencionado aí, apenas o conheci, nunca tratamos também nenhum valor ilícito com ele. O senhor Armando Furlan Júnior, que seria irmão do senhor Fernando Soares, o senhor chegou a conhecer? Eu acho que não é irmão dele, eu sabia que ele era, parece que cunhado. Ah, cunhado, perdão. Não me recordo de ter conhecido ele, não. Conheci o irmão do Fernando, Gustavo, conheci, agora esse cunhado eu não me recordo. Certo, agora sim, por gentileza. Senhor Paulo, pois não. Sobre essas contas que o senhor mencionou, eu queria trazer aqui novamente o termo do seu depoimento, só para a gente esclarecer que conta é essa exatamente. E daí eu queria saber se essa conta que o senhor disse que era em Caimã, na verdade seria um offshore em Caimã com conta na Suíça ou não. O senhor diz aqui que também foram efetuados, termos de depoimento número 38, que também foram efetuados em seu favor outros depósitos no Royal Bank of Canada, com sede na Suíça,
em conta aberta nas Ilhas Caimã. Conta essa diversa daquela na qual a construtora Odebrecht efetuava depósitos. Que esta conta foi aberta em nome do offshore designado como International, cujos diretores eram seus genros Márcio e Humberto. Eu queria saber se a conta que recebia da Andrade Gutierrez seria essa conta International. Essa conta de Cayman foi que o Fernando mandou para lá $3 milhões e dito por ele para mim que a maior parte dos recursos eram da Andrade, possivelmente tinha algum recurso também da Queiroz Galvão. Essa conta de Cayman. Tá. E o senhor se recorda a data que teria ocorrido essas remessas, o ano aproximadamente? É coisa mais antiga ou coisa mais... É coisa mais recente. Mais recente? Eu não sei se no meu depoimento aí consta a data, eu já não me recordo agora, mas tem um depoimento específico sobre isso, mas eu não me recordo agora a data. Deixa eu... Existem transferências para essa conta oriundas de uma Star Trading International no ano de 2012, no valor aqui em euros, de aproximadamente 2 milhões de euros. Seriam esses valores que o senhor se refere como oriundos da Andrade Gutierrez? Eu vou repetir aqui. O Fernando me falou que esses valores eram substancialmente da Andrade Gutierrez e possivelmente tinha valores da Queiroz Galvão. Seriam esses valores? Seriam esses valores. Sim, ótimo. A resposta é correta. Tá. Tem uma anotação na agenda do senhor que menciona AG 2,8. O senhor se recorda dessa anotação? Se recorda? Recordo, eram valores que estavam pendentes da Andrade Gutierrez. Tá. E que o Fernando teria esse valor já no exterior. Tá. O Fernando Soares pagava o senhor também em espécie? Chegou a fazer alguns poucos pagamentos em espécie aqui no Brasil. Isso, o senhor se recorda do período, no período anterior, 2007, 2008? Eu acho que foi talvez 2008, 2009 para frente. Porque anteriormente ele não tinha essa participação, né? A participação do Fernando Baiano, só para esclarecer bem as datas, que pode estar havendo alguma confusão. O senhor, em determinado momento, o senhor disse que ele teria começado essa participação logo após o senhor ficar doente. Não, o que o Fernando... eu fiquei doente, aí depois o PMDB resolveu me dar o apoio para continuar na diretoria, etc. Mas essa dificuldade de recebimento da Andrade, que levou ao José Janeiro indicar o Fernando, que eu me recordo agora, não posso me recordar todas as datas, que seria impossível me recordar todas as datas, mas me recordo por volta de 2008, 2009. Qual que foi o período que o senhor ficou doente? Eu fiquei no final de 2006 e início de 2007. E nesse período houve uma movimentação para o senhor receber um apoio do PMDB para ficar no cargo? Foi nesse período houve uma movimentação do PMDB para eu ficar no cargo. Houve. E não foi nesse período, a partir desse período, que o Fernando Soares começou a se envolver nessas questões? Não, no início quem me chamou para ter uma reunião, que também já consta aí dos meus 170 depoimentos, quem me chamou para dizer que teria esse apoio foi o Jorge Luz, não foi Fernando Soares. Mas o Fernando Soares não estava presente nessas reuniões? Nessa reunião que tive com o Jorge Luz no Hotel Glória, o Fernando Soares não estava presente, não. O senhor se recorda, o senhor mencionou o contrato da Regap, foi perguntado, o senhor disse que se recorda de ter sido um dos contratos, possivelmente houve propina. O senhor se recorda de algum pedido específico do Fernando Baiano em relação a aditivos desse contrato em favor da Andrade Gutierrez? Ainda que no sentido de analisar, verificar... Deve ter tido, sim. Ele tinha esse procedimento de pedir para ver se agilizava aditivo. O senhor se recorda em favor da Andrade? Não, eu não posso garantir aí, especificar contrato a contrato. Petrobras tinha dezenas de contratos, eu não vou conseguir me lembrar contrato a contrato, mas teve pedido dele nesse sentido de agilizar aditivo. Okay. O aditivo não era examinado por mim, o aditivo era examinado por uma comissão. E o que eu podia fazer era só pedir para a comissão ser ágil na avaliação. Mas a comissão é que analisava o aditivo, não era eu, nem era Duque, não era ninguém que analisava aditivo. Houve, isso já em 2010, houve um pedido que o senhor fez, ou que o Fernando Baiano fez, ou que o CEF fez, para pagamento de valores pela Andrade Gutierrez ao Partido Progressista?
Um pagamento específico, uma cobrança específica? Quando o Janene chamou o Fernando Soares para ficar como interlocutor junto ao Andrade, porque houve um desgaste grande dele com as pessoas da Andrade, é óbvio que ele deve ter, eu não presenciei, eu não estava junto nessa reunião, mas ele deve ter falado que teria que repassar valores para o PP, porque queria colocar o Fernando Soares como interlocutor junto ao Andrade sem nenhum recurso para o PP, não tinha sentido. Eu acho que eu queria questionar o senhor sobre talvez uma coisa já posterior a Janene, porque isso já no segundo semestre de 2010. Tá. Então, se podia responder, repetir a pergunta. Um episódio que é relatado tanto pelo Fernando Soares quanto pelo Alberto Youssef, de que houve uma cobrança por políticos do PP, no sentido de que Andrade Gutierrez não estava pagando ao PP. E aí teria sido feito um contato para... acabou sendo acertado o pagamento de 1,5 milhão, que foi retirado pelo Alberto Youssef, intermediado pelo Fernando Soares do contrato, mas retirado pelo Alberto Youssef na sede do Andrade Gutierrez, dirigido ao Partido Progressista. Eu não me recordo desse fato. Não me recordo. O senhor se recorda de um jantar com o Henry Hoyer, que teria sido discutido? Henry Hoyer e mais alguém, talvez o Paulo Roberto Dalmaso, da Andrade Gutierrez. O senhor participou de um jantar entre os dois em que se discutiu alguma situação relacionada a Andrade Gutierrez? Quando houve uma confusão lá dentro do Partido Progressista, isso já ano final de 11, início de 12, houve uma confusão de liderança de partido. E as pessoas que assumiram a liderança do Partido Progressista não queriam que o Alberto Youssef continuasse à frente desse processo. E aí indicaram esse empresário do Rio para ficar à frente. Eu não me recordo se eu estava nesse jantar, mas houve conversas nessa época dessa pessoa com o Paulo Dalmaso, houve. Mas eu não me recordo se eu estava nesse jantar, mas conversas houveram. Ok. Você mencionou aí que Fernando Soares também teria sido chamado. O Janene comentou que houve desavença com diretores da Andrade antes disso. O senhor sabe dizer que diretores da Andrade? Que ele me falou, houve desavença com o Rogério Nora e eu acho que o Elton Negrão, mas Rogério Nora com certeza. O senhor sabe, tem conhecimento sobre um jantar, um almoço, uma reunião que teria ocorrido entre o Genu e o Otávio Azevedo? E talvez mais alguém da Andrade Gutierrez? Não. Anteriormente a esse período? Não me recordo disso, não. Ok. Essa viagem para... Desculpa, esse episódio da Arábia Saudita que o senhor mencionou, chegou a haver uma viagem para a Arábia Saudita? O senhor chegou a viajar? Mais de uma. Eu fui lá acho que umas 3 vezes. O senhor chegou a fazer uma viagem com o Otávio Azevedo? Uma das viagens ele foi também, ele participou dessa viagem. Tá. Mas repito aqui, esse assunto não houve nada de ilegal e nada de ilícito. E infelizmente o projeto nem foi à frente. Tá. O senhor já foi perguntado, mas o Armando Furlan Júnior, o senhor disse que não... Eu não me recordo de ter conhecido. Eu conheci muito o Gustavo, irmão do Fernando. O Armando, pode ser que ele tenha me apresentado, mas não me recordo. Em termos de entregar dinheiro para o senhor? Não. Quem entregava era o próprio Fernando. Obrigado. Sem mais silêncio. O Acélio Produção. Os defensores. Bom dia, senhor Paulo Roberto. Bom dia. Eu gostaria de saber se o senhor tem controle de quanto foi pago para o senhor pela empresa Andrade Gutierrez. Não tenho esse controle. Quem teria esse controle? Poderia informar ao juízo? Até a entrada do Fernando Soares, talvez o Alberto Youssef, não sei se ele teria esse controle integral, porque quem controlava todo o processo era o Zé Janene,
Depois da entrada do Fernando, o próprio Fernando. Eu não tenho esse controle. Na cariação que o senhor fez com o senhor Fernando Soares, depois nós vamos questionar a legalidade da cariação, viu, doutor Sérgio, mas vou perguntar em cima dela. Menciona-se que a pessoa de Diego Candolo teria algum controle sobre esses recursos. É isso ou não? O Fernando me apresentou como sendo a pessoa que fazia os controles, aplicações, tinha todo, vamos dizer assim, o acompanhamento das contas do Fernando no exterior. Ele me apresentou, conheci essa pessoa quando a gente foi visitar esse banco lá em Liechtenstein, lá que eu fiquei conhecendo essa pessoa. O senhor fazia operações diretamente com o senhor Diego? Não. Recebia dinheiro dele? Não. O meu contato em relação a isso era com o Fernando, não era com ele. Ok. O senhor disse que não tem controle de quanto teria recebido da Andrade Gutierrez, mas o senhor tem controle de quanto o senhor recebeu do Fernando Soares durante esse período? Acredito que aqui no Brasil, talvez 1.400.000, cerca de 1.400.000, e no exterior, a grande parte era no exterior, era esses 4 milhões que o Fernando depositou 3 e 1 milhão, não sei onde que está. Perfeito. Nessa conta no exterior, que é International Team, o senhor teria recebido, né, em nome da offshore Star Trading. O senhor teve contato com essa offshore, ou o senhor não sabe de quem seria o titular dessa empresa Star Trading que depositou na conta dos seus genros? Não, eu pedi para o Fernando fazer o depósito. Da onde veio esse depósito, eu não sei, ele nunca me falou. Perfeito. O senhor fala que acredita que o Fernando Soares pagaria ao Partido Progressista. O senhor tem alguma informação concreta para dizer que em determinada data, determinada eleição, ele efetivamente repassou valores ao PP, ou é simplesmente uma presunção que o senhor tem? Bom, eu essa pergunta já respondi, vou responder de novo. Quando o Janene chamou o Fernando Soares para ser o interlocutor junto ao Andrade, obviamente eu não participei dessa reunião, não sei detalhes dela, nunca me falaram detalhes dela, mas seria improvável que o Janene chamasse o Fernando Soares para o Fernando Soares não repassar nenhum recurso para o PP, não tem sentido, né? Perfeito. Mas eu não participei dessa reunião e não tenho detalhes dessa reunião. Perfeito. Voltando novamente à sua cariação, lá a discussão, senhor Paulo, a respeito do recebimento de valores da Andrade Gutierrez no exterior diz respeito a R$1,5 milhão. O senhor afirma ali que não sabe se esse valor foi maior que R$1,5 milhão. O senhor Fernando Soares acha que pode ter sido maior. De outro lado, o senhor diz que o Fernando lhe transmitiu que boa parte dos 4 milhões de dólares, dos 3 milhões de dólares, seria da Andrade Gutierrez. Então ficou, de uma certa maneira, contraditório essas duas afirmações. Doação, né, doutor? Não, R$1,5 milhão, doutor. Quando fala do depósito no exterior... Não, R$1,5 milhão é da doação lá do Alberto Youssef, tem uma confusão aí. Não. Sim. Ele fala aqui, havia um saldo de 4 milhões de dólares no exterior, indicou mesmo a conta aberta em nome de seus genros, sendo que de fato foi depositado a mesma quantia de 3 milhões de dólares, desconhecendo o destino do valor restante seja R$1 milhão. Depois surgiu aquela história de R$1,5 milhão de reais e tem alguma confusão no final aqui. Não, doutor, pode ir mais à frente, que são os delatores que fazem confusão, sou eu não. Lá no final diz o seguinte... Sim, doutor, eu estou falando que tem alguma confusão aqui, que começaram a falar de R$1,5 milhão de reais, depois misturaram os assuntos. É por isso que eu estou pedindo para ele esclarecer, porque pela cariação dá a impressão que se fala R$1,5 milhão de reais no exterior. Tá.
E aqui se fala em 3 milhões de dólares. O senhor pode esclarecer, então? Posso. Como já mencionei aqui, esse controle eu não tinha. Quem tinha esse controle era o Fernando. E eu estou repetindo aqui as palavras que ele me falou, que a maior parte dos recursos do exterior eram oriundos da Andrade Gutierrez, uma menor parte da Queiroz Galvão. Qual é o percentual de cada um? Não sei, nunca soube, nunca me foi dito isso. Perfeito. Então essa informação que eu tenho foi o que o Fernando me falou, não na cariação, me falou lá atrás, na época lá que ele fez esse depósito. Perfeito. Senhor Paulo, nos seus primeiros depoimentos em juízo, eu participei de alguns, o senhor afirmou em algumas audiências que só tratou de propina com as empresas participantes das obras da Petrobras com 2 executivos, com o senhor Ricardo Pessoa e com o senhor Márcio Faria. Hoje o senhor afirma que negociou propinas com Rogério Nora, Elton Negrão e Paulo Dalmaso. O senhor confirma isso? Acho que tem um equívoco da sua parte. Eu falei que tinha já conversado sobre isso com vários outros empresários. Os principais eram esses que você mencionou. Mas eu já nos meus depoimentos, eu falei que eu tinha conversado isso com o Sérgio Mendes, falei que tinha conversado com o Sérgio Almada. Eu acho que sua colocação aí não é uma colocação correta. Não, pergunto só se o senhor confirma que negociou propina com esses 3. Eu confirmo que trocamos nesse assunto com o senhor Rogério Nora, com o senhor Elton Negrão e com o senhor Paulo Dalmaso. Confirmo. Como já tinha falado anteriormente, que tinha tratado esse assunto com o Sérgio Mendes, tinha tratado esse assunto com o Gerson Almada e tantos outros. O senhor consegue detalhar como foram essas conversas? Quais contratos o senhor conversou com cada uma dessas 3 pessoas? Eu nunca falei com ninguém sobre contratos, especificamente contrato A, B ou C. Eu falava sobre percentual a ser repassado para o partido e para algumas pessoas. Eu nunca abri contrato a contrato, nem com o seu Rogério, nem com ninguém. E valores? O senhor discutia valores brutos, percentuais? Em cima dos contratos de um modo geral, mas nunca abri contrato a contrato. Eu não tinha esse controle e nunca tive. Qual era o percentual que o senhor negociou com essas pessoas? Para o PP, 1%. Para o PP? Para o PP, 1%. Com Rogério Nora, Elton Negrão e Paulo Dalmaso? Em épocas diferentes, porque o Paulo Dalmaso no início não tinha participação dessas reuniões. Ele entrou depois no processo, mas no final. Para o PP, 1%. Para o PP, Partido Progressista, sim. 1%. E desse valor, o PP ficou com 1% integral ou o senhor ficava com uma participação? O senhor Alberto Youssef ficava com uma participação? Também já vou responder pela segunda vez essa questão aqui hoje. 60% era para o partido, 20% era para despesa, notas fiscais, contratos, etc. E 20% tinha uma parte para mim, uma parte para o Janene e depois para o Alberto. Eu só não entendi uma coisa. Quem tinha negociado e recebia esses valores era o senhor Janene ou foi o senhor? Quem recebia esses valores era o Janene. Eu nunca recebi valor diretamente de nenhuma empresa. E o senhor Janene não negociou com o Andrade Gutierrez? Quem negociou com os diretores foi o senhor? Não. Quem negociou foi o Janene, mas eu sabia dessas informações e repassava para eles quando eles iam na Petrobras, a gente conversava sobre o tema. Mas a negociação principal foi com o Janene. Mas depois eu confirmei todos esses valores com eles em reuniões que tivemos com esses 3 executivos. Esses valores foram honrados pela empresa ao longo do tempo? Até uma parte foi, depois aí teve dificuldade da empresa fazer o pagamento e resultou a mudança e a colocação do Fernando Soares no processo devido à dificuldade de pagamento por parte da Andrade. Até uma parte o senhor fala em que época, mais ou menos? Quais os anos? Não sei se nós estamos repetindo tudo aqui que nós já falamos, né? Quando foi que o Fernando Soares assumiu? Em 2006? Possivelmente o Fernando Soares assumiu em 2008, 2009. Eu não tenho certeza absoluta, mas acho que foi nessa época. Então até 2009 os valores eram honrados? Acho que ele também já respondeu, né, doutor? Já não respondeu. Os valores eram honrados com muita dificuldade. E isso levou o Janene, devido à amizade, o bom relacionamento que o Fernando Soares tinha com os executivos da Andrade, a trocar o interlocutor. O senhor sabe como o senhor José Janene recebia? Se recebia no exterior, se recebia por intermédio de consultorias no Brasil, se recebia em espécie? Não sei.
Não sei. Ele nunca me falou isso. O senhor disse que no início tratou com o Elton Negrão e o Rogério Nora. Que período esse, que anos são esses que o senhor menciona início? Talvez 2006, 2007, por aí. 2006, 2007, eu tenho... Os autos demonstram a relação da sua agenda da Petrobras. O senhor teve 33 encontros nesse período com executivos da Andrade Gutierrez. O senhor teve acesso a esse controle da sua agenda? Não. Dentro e fora da Petrobras. O senhor não teve acesso? Está na representação, na deflagração da operação. Entendi, Não. doutora, a pergunta. Não tenho. A pergunta é a seguinte, Excelência. Dentro dessa agenda, com 33 compromissos, não há nenhuma reunião com o senhor Elton Negrão. E há 19 reuniões, por exemplo, com outro executivo da empresa que não foi mencionado nessas negociações.